Bom, gente, hoje nós vamos então fazer o finalzinho do capítulo 2 para já começar o capítulo 3, tá? Obrigada. Já a Valéria para ler para a gente aqui. Pode ir? Pode. O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de amparar os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo dos mais diversos pontos do globo, e aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente embora, humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora, com as bênçãos da luz celeste. A exposição não podia ser mais clara. Elói, contudo, observou assombrado. Quem diria na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autoconhecimento. A força mental, na luta comum, permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molúsculo algemado à concha, e sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos entreguem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geramos forças afim conosco onde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? E por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram, e é a única via de acesso às esferas superiores. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações. Sorriu benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana enraizada nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo. Calamos-nos atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguíamos agora em silêncio estáticos ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve, e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos santuário em que receberíamos instruções para o serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para a festa, uma festa de luz. Muito bem. No item 5.1, a gente coloca o seguinte:
Finalizando suas considerações, o instrutor Gúbio explica que todos nós que evoluímos nesse mesmo planeta ou em outros orbes que tivermos reencarnado, ao alcançar a perfeita harmonia com a lei de Deus, condição de sublimação de pensamentos e sensações exteriores, a melhor compreensão da obra divina, voltaremos para junto de irmãos que estejam trilhando os mesmos caminhos obscuros que tivermos trilhado e viremos como trabalhadores na seara do Cristo para realizar o esclarecimento de consciências que se encontrarem presas aos muitos equívocos que estão em toda a jornada de cada filho de Deus. Bom, esse é um... Depois vai ter outro ponto que a gente vai levantar aqui, mas que surgiu agora, mas daqui a pouco a gente já fala dele. Com relação a essa questão, a gente tem que ficar sempre atento ao fato de que hoje a gente talvez não queira retornar muitas vezes à Terra. O planetinha é meio complicado, por um certo lado, né? Por outro lado, um excelente planeta, adequado às nossas condições. Acho que nós é que tornamos mesmo as coisas mais difíceis, porque a nossa vida aqui não era para ser complicada, não deveria, né? Muitas coisas que nós, na verdade, sofremos hoje, os nossos transtornos psicológicos, nossos problemas espirituais, nossos problemas físicos, e mesmo a incapacidade de lidar com as adversidades próprias do planeta são oriundas da nossa pouca maturidade ou dos nossos erros, nossos equívocos, né? Nossos erros do passado. Se nós... Engraçado que meu culto no domingo foi isso. Eu ainda estava falando assim, a gente nem precisa ter lembrança do que nós fizemos em outras vidas. Basta conhecer a história do planeta para a gente saber por que nós passamos o que passamos. Se a gente ver toda essa história, a gente vai ver que a gente, óbvio, estava em muitas dessas situações, né? E aí o que acontece? Quando a gente alcança uma situação que não precisa mais reencarnar, né? Vamos dizer, a gente tem duas alternativas. A gente pode continuar reencarnando aqui e coincidir de o mundo ser um mundo, digamos, de regenerado, e a gente vai migrar para esse mundo regenerado. Pode ser que a gente, antes disso, tenha alcançado um grau que não é mais compatível com o planeta, um grau maior, mais elevado. Portanto, a gente não vai ter que esperar chegar ao mundo regenerado. Na verdade, a gente já vai para outros planos, reencarnando ou não, ou realiza essa jornada por um tempo ainda em planos espirituais aqui fora da psicosfera do planeta, ou na psicosfera do planeta auxiliando, ou vai encarnar em outros planetas mais evoluídos, né? Então, a gente tem várias opções para esse processo, mas a Terra não seria mais compatível. Porém, depois de um certo tempo nesses lugares, ou então mesmo depois que nós finalizamos a nossa jornada aqui e já estamos quites, assim vamos dizer, quites, que não é bem muito termo muito correto, senão fica a impressão que a gente só está pagando dívida, né? Não é bem assim, não. A gente também está crescendo espiritualmente. Nós estamos criando asas e alçando grandes voos de transcendência. A gente vai pedir para voltar, gente. É isso que ele coloca aqui, entendeu? Nós voltaremos, assim, como missionários, entendeu? Não adianta a gente achar que não vai fazer isso, porque nós vamos fazer aqui ou em outro lugar. Por quê? Porque nós fomos ajudados pra caramba. Como é que nós vamos querer tudo que nós aprendemos? O próprio Cristo, você vê, ele sai de uma região resplandecente para vir assumir o corpo de um carpinteiro em Nazaré, na Galileia. E por que nós vamos nos achar melhores para não termos que fazer isso? Cada vez que a gente se aprimora mais, Exato. Isso vai só acelerar o aprendizado. Vai ser uma necessidade, vai ser uma alegria, é uma necessidade, uma alegria, uma felicidade, é um prazer. E ao mesmo tempo uma alavancagem enorme da nossa evolução, né? Então, a encarnação de bezerro, quando ele está no plano espiritual, ele recebe autorização para ir para o próximo planeta, né, de regeneração. Aí ele pede a Nossa Senhora para continuar aqui trabalhando e auxiliando nós, né? E aí a Nossa Senhora autoriza. Ele trouxe gente com ele, ele era responsável desses espíritos. Fica complementando.
Bezerra. É o nome dela, Sheila, né? A transmissora da Nossa Senhora, né? Maria, né? Falou para ele, não, eu tenho responsabilidade com essa leva toda que eu trouxe, e além de todos os outros que eu então, precisando também. E eu preciso deles também. Quer dizer, É engraçado, é interessante que em todas quase todas, né? As religiões, elas têm, ou doutrinas, elas têm essa característica do missionário, né? Daquele indivíduo que vem. Por exemplo, eu tenho estudado um pouco um movimento rabínico que chama chassidismo, ou hassidismo. Ele é um movimento que surgiu no século, dentro dos rabinos judeus, né, do século XVII, século XVIII, e se destaca principalmente a figura de Baal Shem Tov, né? E ele é um grande sábio e ele fala muito dos tzadiks. Os tzadiks são indivíduos justos que alcançaram uma grande justiça, uma grande devoção a Deus e um grande amor aos semelhantes, e eles voltam para cuidar, né, das pessoas e proporcionar digamos assim, entre aspas, essa salvação, porque no chassidismo se acredita também na reencarnação. É um movimento até predominante hoje, eu acho, eu não sei, mas acho que hoje em dia ele é até predominante dentro do judaísmo. Dentro do budismo, a gente vai ter os bodhisattvas, né? São espíritos que, estando muito próximos do nirvana, eles abrem mão de alcançar o nirvana para que eles reencarnem ou ficando, né, na psicosfera da Terra, influenciando positivamente as pessoas, tentando, eles dizem, o voto do Bodhisattva, que é uma coisa muito antiga, isso vem lá do início da nossa era, mais ou menos, século II, século III, e no voto do Bodhisattva, aqueles que fazem o voto do Bodhisattva, eles dizem assim, que eles abdicam do nirvana até que toda a humanidade possa ter sido livrada do sofrimento, né? Da dor e do sofrimento. E, obviamente, que livrar da dor e do sofrimento é trazer a iluminação a essas pessoas, né? Mostrar a verdade. E nós temos dentro da doutrina espírita a figura dos missionários, né? Como Bezerra de Menezes, que tendo a oportunidade, né? Como você falou, Moniquinha, de alcançar de ir para um plano mais elevado, ele pede para continuar, ou outros pedem para voltarem. É interessante também dentro dessa questão que, às vezes, a gente, em Missionários da Luz, por exemplo, Alexandre, que é um instrutor espiritual nesse livro é maravilhoso, chega uma hora que ele vai ter que ir para um outro plano. Ele já está realmente, acho que dos mentores todos dessa série Nosso Lar, Alexandre, eu acho que é o do nível mais elevado, né, desses mentores, que eu digo assim, dos instrutores que trabalham com André Luiz. E parece que ele é o do nível mais elevado. A sabedoria dele é uma coisa assim, impressionante. E ele chega uma hora que ele não tem jeito, ele tem que ir, porque ele estava cumprindo uma missão no plano astral, não estava encarnado, mas tudo bem, o trabalho é o mesmo, ou até mais, né? Porque a amplitude de um espírito, imagina só, um espírito que está totalmente desapegado da matéria, vivendo né, na psicosfera da Terra, podendo ajudar, ele vai ter uma visão, uma capacidade de intercessão muito maior. E aí ele tem que ir para esse local, vai ficar lá algumas décadas aprendendo, porque é importante que ele vá para essa região mais elevada, aprender mais coisas, para depois, assim, aí ele pode retornar, se ele quiser, ele pode retornar mais uma vez como missionário e tal. Então, praticamente muitas dessas doutrinas, desses ideais religiosos, eles têm essa figura, então é bom a gente ir acostumando. Outra coisa aqui interessante, quando ele fala uma passagem aqui, ele usa o seguinte termo, quer ver? Aqui já no final, logo no comecinho, quando ele diz... Ela vai tentar fugir, mas não vai ter jeito não. A Terra é um planeta que é mais evoluído. Mas tem muito orbe aí te esperando para ficar tranquilo. Tem muito orbe precisando de ajuda.
Quando ele fala que, por exemplo, sim, concordou o orientador, porém a ortodoxia do mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Aqui a gente entra aquele processo em que um missionário traz a revelação, ou um médium, né? O missionário pode ser um espírito, pode ser um encarnado, né? Mas aí, se for espírito, tem que ter um médium para estar fazendo esse... A doutrina espírita teve as duas tarefas, né? Teve Kardec encarnado e teve a falange de verdade. Então, por isso que eu costumo dizer sempre que a doutrina espírita tem essa diferença, porque ela é um trabalho conjunto, não é uma revelação com um trabalho conjunto. Bom, quando nós observamos esse problema da teologia e da ortodoxia que ele coloca, que na verdade seria assim, você pegar uma revelação espiritual e começar a colocar coisa demais nela, começar a colocar culto demais, regras demais, práticas demais, né? Hierarquias demais dentro daquilo, aí se transforma numa religião. Burocrático. Você cria uma burocracia, digamos assim, do ponto de vista teológico, e isso engessa a mensagem na sua pureza, né? Na sua transcendência. Ela fica com uma camada, uma crosta muito intensa. Mas aí a gente tem que ir sempre com calma. Por exemplo, a gente tem algumas fases de como o processo de vinda das mensagens espirituais vieram à Terra, né? Dessa chegada das mensagens espirituais, como ela se deu. A primeira forma foi uma maneira muito espontânea. Se a gente olhar 20, 30, 40, 50 mil anos atrás, nós estávamos o quê? Desenhando nas cavernas, fazendo gravuras nas cavernas, estávamos enterrando os nossos companheiros ou os nossos parentes com as suas roupas, com seus objetos, porque já tínhamos uma compreensão muito imperfeita ainda da vida após a morte. Isso, eu acredito que uma das coisas que impulsionaram isso foi a própria mediunidade, que é uma coisa radicada no corpo, então não depende da evolução espiritual. Até os animais têm percepção extrasensorial. Os animais veem espíritos, os animais ouvem espíritos, principalmente cachorro, gato, cavalo. Isso aí é muito comum, tá? Eles têm a percepção mesmo. E aí, se o animal tem, muito mais o ser humano. Só que aí essa percepção não depende da moral. Depois o enquadramento que você vai dar a ela depende da moral, né? Com quem você vai se conectar. Mas a conexão inicial não. Então imagina só que no passado nós víamos espíritos também. E começamos a entender que não havia morte. Você falava isso com os outros começava a haver uma concordância de vários indivíduos que ao longo do tempo foram vendo, né? Essas entidades que morreram, mas continuam aparecendo. Então, isso até acredita-se que alguns antropólogos acreditam que a crença nos espíritos ela antecede a crença em deuses. Só que mais ou menos nessa época, estamos falando de milhares e milhares de anos atrás, ao mesmo tempo que você começa a ter essa crença nos espíritos, você começa também a uma busca do ser humano pelo transcendente dentro do seu nível evolutivo, óbvio. Então, quando o nosso nível evolutivo é muito ainda atrasado, nós rendemos culto à montanha, ao raio, à água, aos animais, muitas tribos e muitos grupos do passado. Isso foi possível identificar no início do século XX, quando você ainda tinha, por exemplo, na Sibéria, nos Estados Unidos, muitos grupos indígenas, no Brasil mesmo. Até um pouco depois, você começava a ver a questão muitos grupos, quando iam caçar, por exemplo, um animal, eles pediam permissão à floresta ou àquele local que eles iam caçar para matar aquele animal, depois prestavam culto àquele animal, agradecendo pela carne que ele estava fornecendo, mas sabendo que ali havia um princípio, né? Só que eles veneravam esse princípio. Então, isso é chamado de animismo, mas veja, não tem nada a ver com o nosso animismo do espiritismo, tá? Ou seja, quando vocês verem esse termo animismo, aquela sociedade era anímica, praticava animismo. O animismo ali é a visão de que há uma alma em tudo, tá? Até nas coisas não vivas. Uma montanha, uma pedra, um totem que fica ali no meio da tribo. Bom, essa é uma fase bem antiga, certo? A gente só está estimulando algo que é já da nossa própria natureza, porque nós somos seres que somos criados por Deus. Então,
nós já trazemos essa tendência de aceitar intuitivamente essa vida após a morte e outros fatores. Aí, quando chega mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, nós começamos a surgir, aí começam a surgir as grandes revelações religiosas. Na Índia, no Egito, na Pérsia, depois vem para ali a região da Palestina, onde os profetas hebreus começam a trazer essas revelações, depois na Grécia, depois na China também, com Lao Tse, com Confúcio, ainda que eles não, no caso de Lao Tse, você vai ter aí o início do taoísmo. O taoísmo não é assim propriamente uma religião, mas ele tem essa concepção do Tao, que é esse todo, essa lei, esse caminho que rege toda a ordem do universo. Nós vamos ter as revelações espirituais indianas, os textos védicos. Então, a gente começa a ter começam a ser as formações religiosas que coincidem com a vinda das civilizações também. Então, vejam, quando éramos caçadores-coletores, nós estávamos exercendo uma espiritualidade bem assim precária, porém não apegada a dogmas, não apegada a ritos, alguns ritos, né, mas não um rito assim, muito sistemático, não. Isso é tão antigo, gente, que existe uma cidade, existe um monumento, desculpa, na Turquia, me esqueci o nome dele agora, mas é tão complicado de falar também que nem. Ele deve ter uns 6.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, esse monumento. Göbekli Tepe. Oi? Göbekli Tepe. É isso mesmo. Eu não sei, eu não consigo falar de novo, não, mas é isso aí mesmo. E aí, o que acontece? Não foi um grupo só que construiu. Foram vários grupos de caçadores-coletores, já migrando para a agricultura, que largavam seus afazeres para irem construir esse monumento. Aí você vai dizer assim, mas o que movia esses indivíduos? Não tem nada de ET. Para com essa história de ET. Havia o que movia esses indivíduos a se unirem, mesmo grupos, vamos dizer assim, de certa forma, quase rivais, porque você estava disputando espaços para a agricultura, para a pecuária, né? Você estava começando a adentrar esse mundo digamos assim, de deixar ser de caçador-coletor. Alguns ainda eram, né? Mas você estava migrando de caçador-coletor para essa civilização mais gregária, né? E aí, o que acontece? As pessoas constroem um monumento gigantesco para o culto a algum tipo de deus ou deuses que ainda não foi bem esclarecido, que ele é muito, muito antigo. Então, ou seja, esses tipos de pensamento sistemático, ele vai surgindo em todas as civilizações, mas depois surgem as religiões. As religiões, elas pegam as revelações e começam a dar um tratamento teológico, filosófico para elas. E aí também vem a parte sacramental, a parte dos dogmas, a parte da hierarquia sacerdotal. E aí nós vamos caminhar 3.000 anos nessa toada. Aliás, até hoje, né, nós vamos ter religiões que têm essa estrutura ainda. E aí surge no século XIX o movimento espiritualista. Ele é um outro desdobramento desse processo que não tem mais esse rigor da ortodoxia, não tem mais a hierarquia, não tem mais o dogma, que a doutrina espírita é uma dessas, vamos dizer assim, dessas vertentes dentro desse espiritualismo, desse moderno espiritualismo do século XIX, século XX. Tá? Então, só que aí, o que acontece? A gente fala assim, poxa, mas aí então nós engessamos as religiões com a teologia, com a filosofia e tudo mais. Só que não é bem assim não, porque assim, a gente realmente engessou, de fato, trouxe muitos prejuízos. Mas, por outro lado, você também desenvolveu uma sistematização do entendimento de Deus, do pensamento religioso. E a doutrina espírita se apropriou disso também, vamos dizer assim. Não é que se apropriou, vamos dizer assim. Se valeu dessa vantagem de saber o que dá certo, o que dá errado, o que deu problema, o que não deu. O nosso pensamento religioso está muito mais hoje, mesmo no movimento espiritualista que dependeu muito da mediunidade, depende ainda da mediunidade, mas assim, ele conseguiria continuar sem a mediunidade, mas não sem a espiritualidade, sem essa conexão de cada um pela intuição com seus guias espirituais, né?
a vivificação de uma comunidade, de um centro, pela presença do espiritual, ela é fundamental. E a conexão de cada indivíduo no seu lar, na sua casa, com o seu mentor espiritual também é fundamental. Então, isso continua sendo muito forte. Mas o Espiritismo continuará tendo a mediunidade como um elemento também fundamental para a sua jornada. Só a gente entender que essa revelação espiritual ela vai se modificando ao longo do tempo. Aí, quando a gente chega hoje, nós temos ainda, então, essa última fase, temos a fase intermediária, porque existem as religiões ainda com seus dogmas, com seus elementos, e temos ainda grupos, são poucos agora, bem poucos, né? Você vai encontrar alguns aborígenes, vai encontrar ainda alguns grupos. Na Sibéria, muito poucos agora. Nas regiões, os Estados Unidos, só em algumas reservas indígenas, ainda existem algumas práticas. Nós temos ainda na Amazônia alguma coisa, né? Algumas tribos. Mas, assim, mas ainda existe alguma coisa. Aquela ilha Sentinela. Tem algumas ilhas, né, que ainda tem grupos fazendo isso. Então, nós temos meio que essa história congelada nesse momento, de três grandes movimentos importantes que coincidem com a evolução nossa de entendimento. Ou seja, não se trabalha mais cegamente o sagrado, como era o caso de nós lá, 30, 40 mil anos atrás, não é mais cegamente que a gente rende culto a alguma coisa, não é também de forma tão engessada quanto nas religiões muito teologicamente fechadas, muito ortodoxia, é uma forma mais livre, onde a gente usa a cognição, usa a emoção, usa essa conexão à fé com o plano espiritual, mas ela nos provê É natural, né? Que esse processo ocorra à medida em que a gente possa ter uma visão menos obstruída e não também tão simplória daquilo que representa o papel da divindade, Eu né? já estava pensando nessa ilha, ela é proibida chegar qualquer pessoa, porque eles atacam, né? E mata quem chegar lá. O último foi até um rapazinho que era missionário, cismou que ia doutrinar ele. Eu creio. Aí eu estava pensando, como é que Deus vai fazer essa tribo evoluir? Aí nasce espírito mais evoluído lá no meio deles, né? Sim, Aí certamente. ajuda eles. Alguns até deles mesmo que já conseguiu superar aquilo voltam porque conhece as práticas deles, já vivenciou aquilo, mas ao mesmo tempo já superou aquilo. Então ele consegue se comunicar melhor. Não, aí não tem ninguém pode chegar lá. Não, vai evoluir dessa forma, não tem jeito, né? Bom, gente, a gente vai agora para o capítulo 3. Começando aqui, então, os embólios estrelados, tá? Você lê para a gente, Valéria? Entendimento. O zimbório estrelado, os raios liriais da lua espalhavam em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples casos de obsessão. Os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vacuidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugídias do pretérito. Não suspeito a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências. No romance evolutivo redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial, ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas.
banham-se no estígio dos antigos, cujas águas lhe facultam, durante certo tempo, valiosa segurança para o retorno a oportunidades de elevação. Todavia, enquanto se mergulham no ouvido, né, benéfico, demoramos-nos por nossa vez, em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam, os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confiam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, a dos irreverentes, a enferma cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual. Sim, confirmou Gúbio humilde, mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele a breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem, harmoniosos, sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais em base do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamos-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades que lhe são conexas. Muito bem. Nós vamos primeiro aqui no item 1.1 da nossa apostila. André Luiz comenta o quanto é surpreendente o grande esforço envolvendo muitos trabalhadores para o tratamento na crosta da terra e em região umbralina, que lhe é próxima, para o auxílio em um caso de obsessão. Gúbio, o instrutor espiritual, comenta então que quando encarnamos, não nos damos conta de quanto trabalho movimentado na espiritualidade para a proteção, a orientação e o auxílio. Aqui dá uma paradinha. Frequentemente, eu acho que a maioria da humanidade não se dá conta. Humanidade, me refiro a essa humanidade encarnada, né? Que tem nos dois planos. Mas a humanidade encarnada frequentemente não se dá conta do quanto nós somos ajudados, né? De quanto nós temos uma conexão com o plano espiritual. O livro dos Espíritos reforça bastante essa questão da influência dos Espíritos em nossas vidas, né? Uma influência muito, muito grande. Vejam,
nós temos bilhões de espíritos no plano espiritual, bilhões, mas muito mais do que aqui. A gente tem 8 bilhões, lá tem 3 vezes, 4 vezes mais, né? E aí o que acontece? Nós temos laços, vínculos com muitas dessas entidades, laços pessoais, laços familiares ou laços de antagonismos com muitos deles. E, de certa forma, nós estabelecemos conexões com eles por conta desses laços. Por outro lado, sob outro aspecto, muitos desses espíritos estão apegados à matéria, estão apegados às sensações, eles não conseguiram ainda se desvincular dessas sensações. E quando a gente se desequilibra nos mesmos problemas, das mesmas sensações, hoje a gente vê demais isso, e sempre vimos, mas é porque eu falo, né? Não é que o mundo ficou pior, não é isso não. É que o mundo mudou. Ele tem mais opções, mais tentações, que não haviam no passado. No passado você estava restrito a uma vida muito mais regrada pela sociedade, pela tecnologia, pelo que era possível. E hoje não. Hoje você tem à mão uma quantidade imensa de coisas que você pode fazer, que não deveria, mas pode fazer, e que é uma coisa que desvia você do caminho. Então, é um mundo que exige muito mais disciplina e entendimento. Vou dar um exemplo. Aí, eu falo com o Brau, aqui tem um Brauzinho na frente, aqui, tudo andando de motocicleta. Isso aí, quando te desencarnar, vai ficar tudo ouvindo moto, assim, vai ficar ouvindo aquela moto. Ah, meu pai. Vamos lá. E aí, o que acontece? Imagina a alimentação. Nós temos hoje, qual é um dos problemas hoje? Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo. Qual é um dos maiores problemas de saúde hoje nos Estados Unidos? Obesidade. No passado, tinha alguma sociedade que sofria de obesidade na Terra? Não. Quem vai sofrer de obesidade não tinha alimento? É engraçado, eu notei isso na Europa. Quase a gente não vê obeso em Londres, sul da Espanha e Roma. Tem obesos, mas são distantes. Lá eles são mais regrados, né? Mas assim, se você... Porque a vida também era mais difícil. A vida era mais difícil. Trabalhava mais, queimava mais caloria. Mas vamos dizer assim, mas a alimentação você não tinha, Valéria. Você quer ver um exemplo? A Irlanda, a gente não comenta muito isso. A Irlanda, no século XIX, teve uma chamada fome das batatas. Né? Trouxeram batatas do Peru, de alguns lugares da América do Sul, ele tinha um fungo. Quando ele chegou lá, aquilo espalhou, e as batatas que eles tinham lá não estavam preparadas para lidar com esse fungo. Ele destruiu toda a planta, e a alimentação principal deles, principalmente no inverno, era batata. Então, o que aconteceu? Destruiu aquelas batatas todas, a população começou a passar fome, não tinha um sistema de comunicação nem de transporte apropriado, até que pudesse trazer. Ainda havia problemas políticos, né? A questão da Inglaterra junto com a Irlanda, sempre houve conflitos ali. Morreu centenas de milhares de pessoas de fome. A gente não ouve falar disso, mas houve essa tragédia. Né? Então, o que acontece? Nós não tínhamos alimentos, estocados, nós dependíamos daquilo. Um porco salvava a vida de uma família, um porco no inverno. Você matava o porco, tudo que você podia, você tirava do porco. Entendeu? Tudo que dava para você comer, você comia. Né? Então, aquilo ali era até o tutano, se bobear, você quebrava o osso para tirar o tutano do porco. Então, o que acontece? Era muito difícil a vida. E isso nos obrigava a uma disciplina não por livre e espontânea vontade, mas pelas limitações que o mundo nos colocava. Hoje nós não temos mais isso. Não temos mais essas limitações. O alimento é barato, de certa forma, comparativamente ao passado, é muito barato. A gente parece, não, mas o alimento está caro, o mercado está caro. Mas, assim, comparativamente ao passado, eu falo passado 100 anos, 200 anos atrás, o alimento era muito mais difícil de ser obtido, né? Então, assim, a nossa condição, se você fosse olhar as pessoas, eram tudo muito magras, algumas até desnutridas mesmo. Só pessoas que tinham muitos recursos, muito dinheiro, conseguiam ter uma certa melhora de condição. E eram poucos, né? Era uma minoria. Então, a nossa sociedade se tornou mais, digamos assim, favorável
a nós sairmos do caminho, né? A nós não nos regrarmos tanto. E aí nós dependemos muito desse contato com os nossos irmãos espirituais. E como nós somos influenciados muito também por esses irmãos que estão em desequilíbrio, a gente tem que contrabalancear isso buscando aqueles que estão equilibrados. E para fazer isso, a gente vai ter que ter uma conduta de acordo, né? E estimular a prática da oração, da meditação, da contemplação, como forma de estabelecer vínculo com esses irmãos espirituais bondosos que querem nos ajudar. E nós somos muito, muito ajudados por eles. Só que nós, às vezes, esquecemos disso, né? Eles não se preocupam com isso, não, tá? Assim, ingrato. Não existe isso, não, entendeu? Eles vão continuar nos ajudando dentro do nosso merecimento, das nossas condições. Mas seria bom a gente ter um pouco de gratidão para com eles. Até porque essa gratidão significaria que nós estamos nos transformando, né? Estamos melhorando. Então, portanto, estamos nos tornando mais aptos a receber as influências deles. É igual você faz a oração, por exemplo, intercessória. Aquele que se coloca numa condição de maior receptividade, ele é mais beneficiado, entendeu? Aquele que se coloca, mesmo que não cure, a gente vai dizer assim, não curou imediatamente aquele problema se for físico, por exemplo. Mas as sensações que a pessoa tem, que ela relata, é totalmente diferente. E tem pessoas que tentam se colocar em contato, em sintonia, em passividade, mas elas estão tão agoniadas com a sua própria, seu problema, com a sua dor, com o seu sofrimento, que elas não conseguem se concentrar. Elas tentam e acham que estão fazendo essa conexão, mas não estão. Porque elas não conseguem esquecer, elas criaram, eu me refiro muito aos problemas psíquicos, né, de natureza psíquica. Você cria um padrão circular de pensamento, de emoção, tanto a cognição quanto a emoção. Eles ficam tão naquele círculo vicioso que você não consegue se conectar com a espiritualidade. Você está dizendo assim, não, eu me concentrei, eu parei, eu fiz a oração, fez, mas não com aquele desprendimento. Deus, faça a tua vontade, faça aquilo que for o melhor, aceita aquilo que vai vir do plano mais alto. Não, você pega e fica ali orando, mas você está pensando no teu problema, está pensando no teu problema, está pensando no teu problema. Isso não é se colocar em sintonia com o plano mais alto. Pelo menos naquele momento ali que você está orando, você tem que, no mínimo, ser grato. Será que muitas dessas pessoas estão sendo gratas pela presença desses espíritos? Ou só estão pedindo só para ser curado? E imagina aquela mulher hemorroíça lá no Evangelho de Jesus, em Marcos. Ela, quando toca o manto de Jesus, ela está pedindo a cura dela, tem uma imensa fé. Mas vejam, você observa o que passava no coração dela pela sequência do que acontece. Piamente, e ela fica extremamente grata, entendeu? Extremamente emocionada, grata por tudo aquilo. Então, assim, não é uma pessoa só que ela não conseguia sair do problema dela. Ela se abriu para o divino, para o sagrado naquele momento. E isso é difícil para a gente fazer. A gente, às vezes, acha que fazer petitório, com oração, vai falando, não é bem assim, né? Por isso que eu falo sempre, às vezes até de manhã cedo, vai fazer tua oração, faz uma leitura, se prepara primeiro, não sai fazendo oração de qualquer maneira, porque eu já observei isso comigo acontece. Se eu pegar, por exemplo, fazer uma leitura, se eu fizer uma leitura e procurar ficar um tempo ali, focando, me concentrando, trabalhando aquilo na minha cabeça, e aí esquecendo tudo que vai passar pelo dia, né? Tudo que vai vir, os problemas que vão ter e tal. Quando faz a oração, eu sinto que vem mais intenso, sabe? A sensação que você sente é mais forte. Quando eu passo só para a oração e não faço essa preparação, por alguma razão, não é a mesma coisa. Você não consegue fazer, entendeu? Então, assim, da mesma forma que a gente faz uma oração uma leitura de harmonização, é para preparar a oração, para você dar aquele tempinho já para você começar a relaxar. Mas quanto mais tempo isso fosse possível, mais efetivo seria essa oração, tá? Continuando aqui, mergulhados nas bênçãos do esquecimento que vem com o processo reencarnatório, não nos damos conta de toda essa movimentação nos planos de onde viemos. Mesmo quando aqui, vestindo o corpo carnal, nos afastamos da verdade ou esquecemos a importância de desenvolver pensamentos voltados para a espiritualidade,
ainda assim somos objetos de grande atenção nas esferas espirituais próximas. Um indivíduo é um devedor, um indivíduo é um pecador, um indivíduo é um transgressor, sem problema. Aí a gente vem aqui, ó. Aliás, que devemos relembrar as palavras de Jesus em Lucas 5, 31, 32. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar os justos, sim os pecadores ao arrependimento. Então, assim, isso é muito forte, essa passagem, porque, assim, os que estão saudáveis, psiquicamente, espiritualmente saudáveis, eles já estão seguindo o caminho. Eles já sabem se cuidar, eles já sabem se conectar ao plano espiritual, já sabem caminhar com a ajuda desses irmãos espirituais. Não precisa ficar ensinando beabá para eles, mas aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, especialmente da alma, esses precisam, são os que mais precisam de Jesus, né? E dos missionários que Jesus envia. Então, é para isso, por isso que Jesus coloca isso, porque ele causava muito escândalo, né? Quando ele se sentava à mesa e quebrava todas as regras da sociedade, não só judaica, de todo mundo antigo. Era impensável que no mundo antigo, mesmo que se você fosse fazer isso em Roma, por exemplo, essa é uma condição curiosa, né? Que é muito trabalhada no livro de um estudioso chamado John Dominique Crossan, que eu li vários livros dele, contava uma fase de mais pesquisa sobre Jesus histórico, e ele coloca isso, por exemplo, caridade, ou então a parábola do grande banquete, quando quando Jesus coloca que manda chamar os coxos, os estropiados. Primeiro ele mandou chamar todos os conhecidos, as pessoas de boa posição social, e ninguém veio. Aí ele pega depois, manda chamar os coxos, os estropiados, os mancos. Aí, vejam, nessa segunda etapa, aí você vai dizer assim, não, mas Roma, às vezes, um camarada que queria se promover por questões políticas ou apadrinhamento, ele fazia banquetes também para os pobres, mas era lá no quintal, entendeu? Não é no quintal, vamos dizer assim, você tinha os camaradas mais ricos, palacetes e tal, tinha aquela parte, tipo um jardim, né? Colocavam as mesas, botava comida, o pessoal vinha e tal, ele nem chegava perto. Isso era uma forma de se promover. Mas aqui na parábola, não. Jesus está sentando com essas pessoas, o que era algo impensável em qualquer parte do mundo antigo. Porque você tinha, assim, uma ideia, isso era uma ideia predominante, tá, gente? Quem nasceu rico, nasceu por merecer. Quem nasceu pobre deverá ficar sempre pobre. Então, essa visão era uma visão que extrapolava não só no campo social e político, mas também no campo religioso. Era o pensamento de todo mundo antigo. Só que aí Jesus vai além. Se lembra quando quando aquele senhor chega na sala do banquete e vê que ainda tem lugares vazios, o que ele manda fazer então agora? Vai para as estradas mais ermas e chame qualquer pessoa. Às vezes você fala assim, mas qual a diferença disso? Chame qualquer pessoa. Essa qualquer pessoa pode ser o seu inimigo. Pode ser uma pessoa que você não goste, né? Pode ser uma pessoa que te roubou, que te magoou, qualquer pessoa. E senta na tua mesa. E a comensalidade, que a gente chama, o ato de sentar na mesa e fazer a refeição junto, a gente faz com as pessoas que a gente gosta, com os parentes, com os amigos. A gente não senta com os inimigos. A gente não senta com os coxos estropiados. A gente não senta com as prostitutas, com os pecadores, né? Então, essa visão é profundamente radical de Jesus. Ela é revolucionária, vamos dizer assim, entre aspas, né? Na maneira de perceber o próximo. E essa última é mais ainda ambiciosa, porque trazer qualquer um é trazer até aquele que é o próprio teu próprio inimigo para sentar na mesa. Olha só como é que isso vai longe, essa projeção da capacidade de que todos participem desse banquete, né? Que tem, obviamente, a ver com a ideia do banquete escatológico de Isaías. Muito bem. Para a gente finalizar agora no item 1.2, semana que vem a gente começa aí no 2. A enferma obsidiada, que será objeto de auxílio da equipe, é Margarida, que fora filha de Gúbio. Você vê, Gúbio é um instrutor espiritual de André Luiz da equipe ali. Porém, o instrutor compreende que, além dos sentimentos pessoais, do carinho paternal que lhe devota,
sabe que uma rede extensa de conexões se estabelece entre milhares e milhares de criaturas, e sempre que falamos em socorro espiritual a alguém, ou a caridade a um irmão ou uma irmã, uma grande e complexa engrenagem se movimenta, alcançando diversos outros espíritos que se ligam em histórias, sentimentos, vivências comuns, amistosas ou antagônicas, que ocorreram às vezes há milhares de anos. Consideremos que Deus é uma fonte do puro amor, e este puro amor é o objetivo maior de todas as criaturas. Estamos todos conectados por laços da fraternidade universal, pois somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Sendo assim, é necessário modificar completamente e ver naquele que se encontra no caminho do mal um enfermo, o filho pródigo, a ovelha que se perdeu do rebanho. Compreendendo a complexidade e força desses laços que atravessam milhares e milhares de anos, quando nos propomos ajudar um ente querido ou uma pessoa que desconhecemos, ajudamos a muitos outros ligados por laços complexos de conexão. Então, o que acontece aqui? Vocês lembram que o André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, quando ele encontra a mãe dele, e a mãe dele fala, se lembra, que ela vai reencarnar com o pai que está lá na zona umbralina com duas entidades, que eram mulheres que ele conheceu quando estava encarnado, ele traía a esposa dele, se envolveu com essas mulheres, também totalmente obsidiadas também. E quando ele desencarna, ele fica numa situação muito pior do que o André Luiz, mas muito pior. Ele era um homem realmente um pouco mau, assim, vamos dizer, né? Uma pessoa muito dura. Com ela, mesmo na região umbralina, em situações que... Quase loucura, pode-se dizer, né? Uma loucura. E aí, o que a mãe dele vai fazer? A mãe do André Luiz vai encarnar, vai receber ele como marido, e elas como filhas. Eu falo assim, eu tenho certeza. Preciso vir, né? Aí, tá vendo? Tô falando. Entendeu? Ela já superou, minha filha. Ela tá lá no... Não, mas ela faz isso, ela quer vir. Não, pois é, ela está no nível... Ela vem como missionária. Só que assim, a missionária para... Vejam, ela vai vir como missionária para a família, só que ela vai ajudar a gente para caramba, porque uma pessoa que é bom, que tem esse nível de compreensão, ela vai encontrar uma pessoa na rua, ela vai ajudar, ela vai conversar com um amigo, com um ente querido, com uma outra pessoa. Silveira. E o André Luiz apoiou o pai, né? Ele foi lá no nosso lar. O Silveira. O Silveira estava nem preocupado mais com isso. E aí, o que acontece nesse caso, né? Nessa passagem, observe, quando você vai ajudar um espírito, digamos que foi um ente querido seu, no caso dela era o marido, que apesar dele ter sido uma pessoa, digamos assim, ela via ele como uma criança espiritual, vamos dizer assim, entendeu? Muito assim, que precisava de ajuda, mas que era uma pessoa que ela tinha carinho por ele. Mas não mais, talvez, como na condição de marido e mulher, mas na condição de um irmão, de um filho. Acho que mais um filho mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Quando você vai ajudar ele, é o caso de Margarida. Quando você vai ajudar a Margarida, o Gubi vai ajudar ela, né, a equipe, na verdade, os laços que ela tem vinculando as obsessões envolvem outros espíritos que terão que ser ajudados também. E também não se sabe até que ponto um espírito que você está ajudando um filho seu, um neto, sei lá, muito querido, ou um marido, ou a esposa, do passado. Aí ele está todo obsidiado, tem um monte de entidades, mas ele prejudicou essas entidades, as entidades se vincularam a ele. Você vai destrinchando esse negócio todo, você observa que, na verdade, para que esse bem, de fato, possa se realizar, você não adianta você chegar, porque seria um ato de egoísmo, você tirar aquela pessoa dali, tentar tirá-la dali e não corrigir essas ligações, esses laços, esses elos que ali estão. Até porque essa pessoa querida sua pode ter prejudicado aquelas pessoas. E você tem que ajudar a levar aquelas pessoas em reuniões de desobsessão, digamos, desencarnados, né? Se for o caso.
levar em reuniões de desobsessão, se for encarnado, recebê-los como filhos ou tentar ampará-los. Por quê? Porque eles foram prejudicados por aquela pessoa que você ama. Então, observe que esse processo ele vai se tornando todo enraizado, como várias árvores que soltassem muitas raízes, essas raízes começam a se cruzar. E aí você precisa destrinchar esse processo. Vocês lembram quando a gente fala da parábola do joio e do trigo? Nós analisamos sobre esse aspecto uma vez. Vocês vão lembrar que uma coisa que nós falamos lá, que quando aquele senhor da terra, na parábola do joio e do trigo, fala que não era possível arrancar o joio, porque ele destruiria junto com ele o trigo, então era preciso esperar a colheita. Por que isso acontece? E aí tem umas explicações de estudiosos hoje, de parábolas, que eles explicam o seguinte: de fato, o joio ele solta muitas raízes que se misturam com a raiz do trigo. Se você arrancar o joio, sai destruindo várias das raízes das germinações de trigo. É só na Aí, colheita que você pode separar. aí o que ele coloca? O que a gente colocou lá naquele estudo que nós fizemos sobre parábolas? Se nós trouxermos isso, por exemplo, para o nosso interior, nós vamos falar de sombras e luzes que temos. Eu posso arrancar a minha sombra? Não. Não posso, ela faz parte do meu passado, eu tenho que iluminá-lo, eu tenho que transmutá-lo. É como se eu pudesse transformar esse joio também em trigo, digamos assim, do ponto de vista nosso, mas seria mais ou menos algo parecido com isso. Uma energia emocional de muita raiva, ela é ruim, mas se eu transformo essa raiva, se essa energia da raiva for, que é sombra, for transformada num objetivo para fazer o bem, é igual a libido que a gente fala, né? Esses missionários canalizam a libido para a caridade e para o amor. Mesma coisa, se você pegar a raiva, você pode canalizar a raiva da mesma maneira. Ele tinha aquela tenacidade, tinha que cumprir a lei, de fazer. Ele transformou aquilo. Ele tinha muito ódio pelo zelo da lei. Para fazer, não é pelo zelo da lei, ódio para garantir o zelo da lei, né? E agora ele usa o ódio, ele canaliza agora aquela mesma força, agora só que é para o amor. Ele transformou aquilo para Para trabalhar a transformação das criaturas sem produzir nenhuma violência. Observem que é mais ou menos essa ideia. Quando a gente trabalha a ideia do joio e do trigo, o que acontece? Você pode aplicar na questão do mundo de provas e expiações, é preciso que convivam bons e maus, entre aspas, vamos dizer assim, porque um está ensinando ao outro. É preciso que sombra e luzes estejam juntos de nós, caminhando juntas, e nós tentemos transmutar, iluminar essas sombras. E quando nós temos indivíduos que caminham conosco e são o joio da nossa vida, né? Não dá para tirar simplesmente. A parábola do joio e do trigo deixa isso muito claro para a gente. É preciso que o tempo produza os seus resultados, desde que nós também nós deixamos o tempo passar e vamos fazendo o nosso melhor. E aí esse processo naturalmente vai se adequando dentro daquilo que é possível. Isso se aplica ao mesmo conceito aqui. Eu não posso querer resgatar só o obsidiado, não posso querer resgatar só a vítima desse momento, quando eu não olho para o passado e para todos os laços que existem dentro desse processo. Eu preciso aplicar o bem e o tratamento e o socorro a todos os envolvidos nesse episódio. E é o que acontece quando vai se trabalhar, quando eles desestruturam. Aí isso vai tendo várias consequências, né? Porque quando eles vão trabalhar o Gregório, por exemplo, para ajudá-lo no sentido de tirar ele, quer dizer, estão desestruturando uma grande organização do mal, ao mesmo tempo estão ajudando esse espírito, e ao mesmo tempo ajudando a Margarida, ou seja, vai tendo várias consequências, vários desdobramentos, tá bom, gente? Bom, então nós vamos pausar aqui, fazer a nossa